Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje a gente vai pintar esse lindo suplá, tá certo? E olha só que legal. Lembrando a vocês, se não é inscrito aqui no canal, então se inscreve, deixa aquele like, tá? E vamos lá para a videoaula de hoje, tá certo? O risco vai estar na descrição do vídeo, tá? Eu vou começar aqui com o amarelo ouro, pode ser o amarelo gema também, tá certo? Para fazer a folha. Eu tô utilizando, a gente conhece aqui como tecido de tear ou algodão, né? Um tecido de algodão de tear, que é muito comum aqui em Alagoas, né? E ele não é um algodão cru, ele é bem mais grosso que o algodão cru, ele é bem mais grosso do que o brim, tá? Olha só. E eu venho com verde pântano, fazendo o sombreamento da minha folha, tá certo? Traço uma linha no meio, puxo para fora, venho de fora, puxo para dentro. Me sobrou um espaçozinho ali, eu venho e com o branco eu faço ele depois. Se o seu risco ficou clarinho, você pode deixar desse jeito aqui, tá? Ou utilizar o amarelo bebê para iluminar depois de seco, também dá certo, tá? Você consegue esconder o risco, ok? Esses tecidos, eles são bem dificilzinho de pegar carbono, tá? Por ele ser grosso e ele ter a trama do tecido, ela é uma trama diferente, né? Porque ela é trançada, né? Porque é feito naquelas máquinas de tear, tá? Então, é uma trama mais, um tecido mais grosso, um tecido mais difícil de pegar o carbono. Mas com jeitinho, com paciência, dá certo, tá? Ó, venho com meu branco agora, venho aqui no meio, puxo para fora, tá? E venho de fora e puxo para dentro, certo? Vocês podem substituir pelo amarelo bebê, tá? Para ele ficar mais natural. Aqui eu não fiz um fundo, porque eu quero deixar ele bem simplesinho, eu não quero muito chamativo, né? Eu quero uma coisa mais simples. Então, eu já aproveitei para mostrar para vocês, tá? Dá para fazer uma pintura sem fundo, só que ela não se destaca tanto quando a gente coloca o fundo depois, tá? Depois não, a gente coloca o fundo, eu sempre coloco o fundo antes de pintar, tá bom? Antes de fazer a minha pintura principal, eu coloco o fundo, tá? Só que aqui eu optei por não colocar, não fazer o fundo, tá certo? Mas ao longo das pinturas que a gente for trabalhando durante, né, esse mês de janeiro, aí eu vou trazendo para vocês como é que eu faço para pintar o fundo, tá? E dicas que auxilia bastante para não ficar marcado, ok? Nas folhas aqui a gente vai repetir o mesmo processo, tá? Amarelo ouro, verde pântano e branco, tá certo? É um risco que eu deixei ele simplesinho, né? Eu quis deixar ele simplesinho. Ele é uma inspiração, tá? Em um suplá que a Ana Laura Rodrigues fez, tá certo? Esse risco, inclusive, é dela, tá? Ela postou lá nas redes sociais dela. E eu fiz do meu jeito, né? Cada artesão tem o seu jeito de pintar. Mas vocês encontram o risco lá no canal dela, no Instagram e no Facebook dela também, tá? E esse risco vai estar na descrição do vídeo também, tá certo? E o nome Bom Apetite também vai estar na descrição do vídeo, tá? Então vai ter dois links que é para vocês imprimir separadamente, quem quiser fazer o suplá também, né? E imprime separado e risca um e depois risca o outro, tá certo? E para fazer o suplá, fazer a rosa, eu vou fazer esse kit pra mim, tá? Mas se alguma cliente quiser comprar ele, eu vendo, tá certo? Eu fiz ele com o azul cobalto, tá? E o azul hortênsia. No meu azul cobalto, eu coloquei glitter, cola glitter, tá? Misturei no azul cobalto, coloquei um pouquinho de soro fisiológico, porque ele fica grosso. Então, eu gosto de deixar ele um pouquinho mais diluído. Coloquei um pouquinho de soro fisiológico, balancei e pintei, tá bom? E depois eu venho aqui, ó, com azul hortênsia, certo? Eu queria pintar de vermelho, só que o meu vermelho tomate acabou. Aí, são 7 peças, né, ao todo. Foi um kit que eu comprei com 7 peças, né? Ele já vem tudo cortadinho, tudo bonitinho assim. É só pintar. Então, eu decidi fazer azul. Aí eu coloquei glitter
no azul cobalto e pintei. E coloquei glitter também no preto, tá? Pra mim fazer o stencil. Aí eu coloquei glitter, fiz a mesma coisa. Cola glitter, né? Aquelas 3D. E soro fisiológico, balancei. Ele não vai perder a coloração, tá? Só que vai dar um brilho, vai ficar bem bonito. Pessoalmente, assim, é muito bonito, tá bom? Ó, venho novamente, ó, fazendo a mesma coisa, tá? Azul cobalto de sombra e azul hortênsia, que é a nossa base de luz, certo? Eu vou iluminar com branco depois, tá? Só que vocês têm a opção de iluminar com amarelo bebê, tá? Amarelo bebê não, gente. Azul bebê, tá bom? Azul bebê, azul soft, dá pra iluminar também, se vocês quiserem, ok? Então, ó, eu vou fazer aqui, ó, com azul cobalto e o azul hortênsia, certo? Vai limpando o pincel para quando vocês forem trocando de tinta, tá? E vai mesclando sempre as cores. Vai pintando pétala por pétala, porque esse tecido ele absorve muito a tinta, muito rápido, por ele ser de algodão e ele ser grosso. Então, acaba ficando marcado um pouco. Ó, gente, eu errei aqui, ó. Não é a cor clara que a gente vai contornando o copinho. Sempre vai ser a cor escura, tá? É que eu tava conversando e acabei me atrapalhando aqui, tá bom? Sempre em volta do copinho, o copinho é essa parte do meio. Eu sempre venho com a minha cor mais escura. Na ponta da pétala, sempre a minha cor mais clara. E vai mesclando as cores, tá? Olha só. Certo? Venho novamente, ó, azul cobalto aqui, ó, contornando o copinho da rosa. Puxo pra trás da minha pétala, tá certo? Ó, por trás aqui eu faço o sombreamento, tá? Preencho aqui até a metade, certo? É um tecido grosso, então eu não trabalho com a tinta muito diluída, muito aguada, que ela desce todinha pra baixo do meu tecido. Eu trabalho ela do jeito que tá ali no potinho, tá? Às vezes, quando ela tá muito dura, eu coloco um pouquinho de soro fisiológico, que ajuda bastante a diluir a tinta, tá? Se ela tiver aquela liga, se ela tiver aqueles gruminhos, pode também utilizar o soro fisiológico, que resolve bastante, tá? Aqueles gruminhos, né, que às vezes ela tá meio densa, meio liguenta, né? Então, resolve sim, tá? Ó, coloco a tinta e espalho, vou mesclando as cores, certo? Nessa pétala principal, eu coloco a tinta por trás, né, da minha pétala. Venho aqui até a metade, certo? Venho aqui nessa outra parte, coloco também, ó, por trás, tá? Da minha pétala. Faço o sombreamento, ok? E aqui, ó, no copinho, eu também faço uma sombra. Me sobrou esse espaço, venho com o amarelo, só quero falar amarelo, gente. Com o azul hortênsia, pode ser outros tons de azul, azul celeste, o azul turquesa, enfim, tá? Pode ser outro tom de azul, certo? O azul cobalto também vocês podem substituir por outro tom de azul, o azul cerúleo, o azul marinho, tá? Dá pra ser substituído também, certo? É claro que vai mudar um pouco a coloração, né? Vai ficar mais escuro, vai ficar mais claro, dependendo da cor que você esteja utilizando, ok? Sempre na ponta da pétala a gente trabalha com a cor mais clara, que no meu caso aqui é o azul hortênsia, certo? E para o sombreamento, a gente vem com azul cobalto, certo? Ó, deposita a tinta, puxa pra fora, tá? Por trás da minha pétala aqui, ó. Termino de preencher com azul hortênsia, espalho, vou mesclando as cores, certo? Enquanto a gente vai contornando o nosso copinho, a gente já vai dando definição nas pétalas também, tá? Olha só. Não tem segredo nenhum, gente. O que a gente aprende naquela rosa individual, que tem vários vídeos aqui no canal, a gente... é a mesma coisa que essas daqui, tá? Não tem diferença nenhuma. Vai da prática, do que você faz durante o dia, tá bom? Quanto mais você faz, mais você aprende, tá? Quanto mais você repete, mais você vai entendendo como é a dinâmica de pintar rosas, certo? Para fazer essa parte do centro aqui, eu já posso preencher essas pétalas dobradas aqui, ó, certo? Porque ela tem pouco espaço, né? Então, já posso preencher,
certo? E também posso fazer o fechamento da boquinha da rosa, que isso é muito importante, tá? Como é que eu faço? Ó, pego a minha cor mais clara, venho aqui, ó, e fecho, né? A gente abriu lá em cima, então aqui a gente vai fechar, para que tenha sentido, tá? Essa profundidade que a gente começa fazendo, né? Agora a gente fecha aqui e venho fazendo sombreamento por trás da minha pétala dobrada, ó, por trás dela, tanto de um lado quanto do outro, espalha bem, mescla as cores. Esse tipo de tecido precisa ser preenchido a fibra, tá? Muito cuidado. Ó, faço aqui o sombreamento. E na frente da minha pétala dobrada, eu também faço sombreamento, olha só, certo? Do outro lado a mesma coisa, são repetição, tá? É como se fosse um espelho, que a gente vê de um lado, a gente vê e faz do outro, tá? Mesma coisa, certo? E o restante aqui eu preencho com meu azul hortênsia, tá certo? Pode pintar de outra cor, gente, é só uma ideia, tá bom? E se vocês quiserem fazer o fundo, faz o fundo primeiro, para depois fazer a sua pintura principal, tá certo? Que aqui eu vou deixar ela sem o fundo, sem fazer o fundo mesmo, tá bom? Olha só. Preenchi aqui, ó, a tinta acabou ultrapassando o meu limite. O que é que eu faço? Limpo o pincel, imediatamente eu conserto, ok? Aí, agora, a gente vai vir fazendo, utilizando o branco, tá? É como eu falei pra vocês, quem não quiser fazer com branco, utiliza o amarelo não, gente, o azul bebê, tá? É que o amarelo ficou aqui na minha mente e não quer sair, ok? Ó, essa é uma primeira base, certo? Lembrando a vocês. Coloquei o branco, espalhei, certo? Aqui eu não vou me preocupar em fazer a parte da boquinha da rosa, as pétalas da boquinha da rosa, tá? Porque a gente vai retocar depois, certo? Ó, venho com o branco na ponta da pétala e venho puxando pra dentro. Sempre comece na ponta da pétala, ó, e vem tirando o excesso para dentro, tá? Ó, coloquei aqui, ó, até a metade, venho pra ponta da pétala e tira o excesso, ó, puxando para dentro. Aproveitando que a minha cor de base está úmida, então eu consigo mesclar melhor as cores, certo? Isso é muito importante também para essa primeira parte, ok? Aonde a gente vai iluminar, certo? O que vai acontecer? Quando vai secando a tinta, ela vai perdendo a cor, o branco ele vai sumindo, certo? Aí a gente vem com a segunda etapa, o que é retocar novamente, tá? Essa pétala do meio eu coloquei a luz apenas aqui, ó, no meio, né? E na ponta, tá? Aí essa outra a gente coloca aqui, ó, na ponta e puxa pra dentro, tá? Faz a repetição, ok? Onde está mais claro é onde eu coloquei o branco, certo? Ó, se tiver muita tinta no seu pincel, tira o excesso e vem aqui no tecido, tá? Tira o excesso do branco num paninho e vem aqui no tecido, ok? Vocês podem fazer também, gente, eu acredito que no tecido brim também dá certo, tá? Tem um tecido chamado lonita de algodão cru, não sei como é que é aí na cidade de vocês, mas é assim também, tá? Ele é grossinho, dá pra fazer também, suplar, tá certo? Ou vocês podem fazer com algodão cru, ok? Aqui eu coloquei um stencil com o nome, tá? Ó, coloquei um stencil, coloquei o preto com glitter, tá? Já saiu assim, mas eu vou deixar esse risco, quem quiser fazer com pincel, dá pra fazer com pincel também, tá certo? Ó, esse daqui já está seco, tá? Eu pintei um dia anterior, pra mim poder gravar a videoaula pra vocês, tá bom? Está seco, totalmente seco, tá? O que que eu vou fazer aqui? A gente vai retocar novamente a rosa, tá? Então, bora lá. Branco novamente, venho aqui, ó, na boquinha da rosa, coloco o branco, tá? E espalho. Aqui a gente já vai fazer o acabamento, ok? Observe que eu não fiz fundo na minha pintura, ok? Então, bora lá. Branco, ó. Tiro o excesso.
espalho bem aqui, ó. Aqui já é a finalização, certo? Vou pegar aqui o azul cobalto, que é pra mim fazer um pouco mais de profundidade, tá? Então, pego o azul cobalto, limpo o pincel, né? Pego o azul cobalto, venho aqui, ó, na boquinha da rosa, né? Onde a gente colocou o azul cobalto na primeira vez. Volto novamente com ele, ó, e espalho, certo? Vou espalhando, vou mesclando as cores. Se por acaso meu pincel tá muito sujo de azul cobalto, eu limpo o pincel, tá? E agora a gente vem fazendo as pétalas de dentro, ok? Ó, faz mais grossinha e a ponta mais fina, tá? O finalzinho dela mais fino, ó. Aqui a gente deixa um pouco mais grossinho, quando chega no final a gente deixa um pouco mais fino, certo? Como o espaço é pequeno, então vou fazer elas pequenas, tá? Ó, e venho fazendo, certo? Prontinho. Agora, vou só dar uma clareada aqui, ó, vou deixar um pouquinho mais claro, né, mais evidente, certo? Agora, a gente vai para as pétalas de novo, tá? O mesmo processo. Na ponta da pétala, branco, ó, tiro o excesso e venho puxando para dentro. Lembrando a vocês que esse tecido, essa tinta, ela já está seca do dia anterior, então eu já venho retocando, tá? Então, quando eu pego peças que são risco repetido, né, eu faço todas, né, do passo a passo, e quando é no dia seguinte eu retoco, tá certo? Pra mim fica mais fácil. Ó, venho com o branco, tá? O que vai acontecer? Ele vai ficar com aquele excesso de tinta branca, mas não se preocupe, tá? Porque a gente vai voltar com azul cobalto novamente, mas primeiro a gente utiliza apenas o branco aqui, tá? Ó, venho na ponta aqui, ó, e venho mesclando as cores, mesclando não, venho tirando o excesso, ó. Na ponta da pétala do meio, certo? Coloco a tinta, tiro o excesso, venho aqui no meio e faço a mesma coisa. Pego um pontinho, um pouquinho do branco, coloco aqui no meio e tiro o excesso em volta, tá? Tirando também essa marcação do meio, tá? Pode tirar essa marcação do meio, pra não ficar uma bolinha aqui no meio da tinta, tá? Aqui do outro lado a mesma coisa, ó. Na ponta da pétala o branco, venho, tiro o excesso, espalho, ok? Novamente, tá? O que a gente faz de um lado, a gente faz do outro, é uma repetição, tá certo? Olha só. Aqui novamente, ó. Na pétala dobrada, a gente faz o clareamento com branco também, tá certo? No caso, se você utilizou o azul bebê, você volta com azul bebê novamente, tá? Ou se você utilizou outra tonalidade, você volta com ela pra iluminar, tá certo? Fiz aqui toda a parte de iluminar, né? Lavo o pincel, seco e venho com azul cobalto novamente. O que eu vou fazer agora? Eu venho com azul cobalto em volta do copinho e venho puxando para minhas pétalas no sentido meio que curvando. Para quê? Para dar sentido de movimento para minhas pétalas, tá? Esse pincel aqui, ele é um pouco grosso, ele é curto, mas ele é grosso, então, mas dá para fazer com ele, dá para fazer com outro pincel do Cabo Amarelo também, tá? Aqui a gente vai dando movimento, tá? Não precisa de muita tinta, só a sujeirinha do pincel a gente já consegue o efeito desejado, tá certo? Com azul cobalto novamente, tá? Olha só. Não pego muita tinta, tá vendo? É só o jeito, gente, não é quantidade, e sim o jeito, a maneira de se fazer, tá? Para fazer o acabamento, eu fiz o acabamento com o verde pinheiro dos galhos, tá? E se vocês quiserem colocar extenso em volta, tá? Aqui eu peguei o amarelo ouro e um pouquinho do branco, fiz só batidinhas, certo? E o risco, gente, vai estar na descrição do vídeo, tá? E as medidas desse suplá, se eu não me engano, é que eu não medi. Mas eu vou deixar na descrição também as medidas dele, tá? Quem quiser recortar tecido e fazer,
Eu vou deixar as medidas aqui na descrição, tá certo? Olha só, venho só com o... Coloquei o verde pinheiro, depois eu venho com o verde pântano. E venho fazendo aqui um sombreamento de leve, tá certo? E venho com branco para iluminar, ok? Na lateral de lá, onde eu coloquei o nome, tem uns garfinhos, a faca e a colher, onde tá aquele potinho verde lá, assim, nos cantos você pode colocar um stencil de canto, também fica legal, tá? É que eu não quis enfeitar muito e ficar muito chamativo, mas eu vou fazer todos eles e se eu decidir colocar um stencilzinho naqueles espaços que tem ali, eu vou e coloco, tá? Venho com verde pântano para fazer os galinhos aqui, certo? Se eu quiser fazer alguns galinhos depois, eu posso também, ok? Aí eu vou vendo se eu vou precisar acrescentar alguma coisa ou não, certo? Mas aí é depois e tal. Como eu vou fazer pra mim, aí eu resolvi gravar e mostrar pra vocês, tá certo? Nossa primeira aula aí de 2022, com tudo, né? Esse suplá lindo, maravilhoso. Lembrando a vocês que o risco vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Se você gostou da videoaula, não esquece, gente, de deixar aquele like, ajuda bastante. Deixar o seu comentário, compartilhar, tá certo? Todos os dias a gente vai trazer vídeo, eu vou trazer videoaulas aqui pro canal. E com risco, quando o risco estiver disponível, ele sempre vai estar na descrição do vídeo, tá? Eu vou deixar também meu contato para quem quiser entrar em contato comigo. É só dar um olho lá e eu adiciono vocês, tá bom? É isso aí, olha só, aqui eu vou fazer uma gotinha, né, na pétala do meio, com o azul cobalto e o branco, certo? Tem videoaulas aqui no canal ensinando como fazer gotinhas de maneira simples e fácil, tá? Pra quem tem dificuldade. Vou fazer uma na pétala do meio e vou fazer uma na outra pétala maiorzinha aqui da outra lateral. Ó, nessa daqui. Ok? Ó. Venho com azul cobalto, faço uma meia-lua, faço outra meia-lua aqui em cima, desço para baixo. Venho com branco, ó. Aqui embaixo, subo essa tinta, ó. Tô fazendo com pincel filete, mas dá pra fazer com outro pincel menorzinho, número 2, tá? Número 0. Dá pra fazer tranquilo, certo? É um desenho super rápido de fazer, dá pra fazer hortência, se você não quiser fazer a rosa, dá pra você substituir, fazer hortência, tá? E pegar esse mesmo modelo aqui e fazer. Se você tem esse stencil aqui, você pode utilizar também em outras cores, tá? Ó, eu utilizei esse stencil aqui. Eu fiquei pensando em colocar uns detalhes com stencil, que nele tem esses arabescos aqui, mas depois eu desisti, eu achei que era muita informação. Não sei, eu vou ver depois, né, se eu acrescento mais alguma coisa ou não, tá? Mas ficou assim, desse jeito. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se vocês gostou, não esquece de deixar o like. Um beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!